Testemunho CCB. Jovem sarou de síndrome antifosfolípide na oração. Congregação Cristã no Brasil. A irmã Maria Clara, mãe da jovem que recebeu a cura, não conseguia conter as lágrimas enquanto contava como tudo começou. Ela lembrava que desde os primeiros sintomas a filha sentia dores fortes nas pernas, inchaços que não passavam e uma fraqueza que a impedia de caminhar por mais de alguns minutos. Os médicos, após vários exames, confirmaram a síndrome antifosfolípide, uma doença autoimune que causa coagulação anormal do sangue, podendo levar a tromboses e complicações graves. A jovem, que na época tinha apenas 22 anos, ouvia os médicos falarem em tratamentos longos, remédios fortes e a possibilidade de sequelas permanentes. Mas ela, mesmo com medo, guardava no coração uma certeza: se o Senhor Jesus curou os enfermos quando esteve na terra, Ele pode me curar também. Os irmãos da congregação, ao saberem da situação, não hesitaram em se unir em oração. Nas reuniões de doutrina, nas visitas aos lares e até nos momentos de trabalho, muitos elevavam súplicas a Deus pela saúde daquela jovem. Um dos irmãos mais idosos, conhecido por sua fé simples e profunda, aproximou-se dela certo dia e disse: "Minha filha, o Senhor não muda. Ele é o mesmo que sarou o paralítico de Betesda, que abriu os olhos do cego e que ressuscitou Lázaro. Se Ele permitiu que essa prova viesse, é porque tem um propósito, e se for da sua vontade, Ele há de te restaurar." Essas palavras, ditas com tanta convicção, fortaleceram ainda mais a fé da jovem, que passou a orar com mais intensidade, pedindo não apenas a cura física, mas também paciência para suportar a aflição com gratidão. Os dias se passaram, e a jovem continuou tomando os medicamentos prescritos, mas sem melhora significativa. Até que em uma noite de reunião de oração, enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, Tua graça me basta, ela sentiu algo diferente. Uma paz inexplicável encheu seu coração, e de repente, uma dor aguda que sentia nas pernas há semanas simplesmente desapareceu. Ela tentou se levantar, e para sua surpresa, conseguiu caminhar sem dificuldade. Os irmãos, ao verem aquilo, glorificaram a Deus em voz alta, e muitos choraram de alegria. A jovem, emocionada, testificou na mesma hora: "Irmãos, eu sinto que o Senhor me tocou. Não é mais a mesma dor, não é mais a mesma fraqueza. Deus é fiel." No dia seguinte, ela retornou ao médico para um acompanhamento de rotina. O médico, ao examiná-la, ficou surpreso com a melhora repentina. Os exames de sangue, que antes mostravam alterações significativas, agora estavam dentro dos padrões normais. Ele, sem entender como aquilo era possível em tão pouco tempo, perguntou se ela havia feito algum tratamento alternativo. A jovem, com humildade, respondeu: "Doutor, eu só tenho orado e confiado em Deus. Ele é quem me sustenta." O médico, embora não fosse crente, reconheceu que aquilo era algo além da medicina e disse: "Continue fazendo o que tem feito porque está dando certo." Os dias seguintes foram de muita gratidão. A jovem, agora livre dos sintomas, não se cansava de testemunhar nas reuniões como Deus havia agido em sua vida. Ela contava que antes da cura, sentia um peso no coração, como se a doença a afastasse da comunhão com os irmãos. Mas depois daquela noite, tudo mudou. "Eu sinto que o Senhor me deu não só a saúde, mas uma nova oportunidade de servir a Ele com mais dedicação", dizia ela, sempre com os olhos brilhando de alegria. Os irmãos mais novos, ao ouvirem seu testemunho, eram encorajados a confiar em Deus em meio às suas próprias lutas, seja na saúde, nos estudos ou no trabalho. Um dos momentos mais marcantes foi quando a jovem, algumas semanas depois, foi convidada a dar seu testemunho em uma reunião de jovens. Ela falou sobre como, nos momentos de maior dor, sentia a presença de Deus de uma maneira especial. "Às vezes, quando a dor era muito forte, eu fechava os olhos e orava: Senhor, se está a tua vontade, que eu possa glorificar o teu nome mesmo na enfermidade. Mas se for do teu agrado, cura-me para que muitos vejam o teu poder." Ela contou que em uma dessas noites, sonhou com uma luz brilhante e ouviu uma voz suave dizendo: "Filha, a tua fé te salvou." Ao acordar, sentiu uma renovação em seu corpo, como se uma carga pesada tivesse sido tirada de sobre ela. Os pais da jovem, que sempre a apoiaram na fé, também deram seu testemunho. O pai, um homem de poucas palavras, mas de grande fé, disse: "Nós oramos todos os dias pela nossa filha, mas nunca perdemos a esperança. Sabíamos que se Deus permitisse a cura, seria para sua glória. E se não fosse assim, ainda assim o louvaríamos, porque Ele sabe o que é melhor." A mãe, emocionada, acrescentou: "Quando vi minha filha caminhando sem dor, foi como se o céu se abrisse sobre nós. Não há palavras para descrever essa alegria, só a gratidão a Deus por sua misericórdia." O testemunho dessa jovem se espalhou entre as congregações, e muitos irmãos, ao ouvirem sua história,
foram incentivados a buscar a Deus com mais fervor. Alguns que estavam desanimados por causa de enfermidades ou problemas familiares, encontraram forças para perseverar na oração. Um irmão que sofria de uma doença crônica há anos, aproximou-se dela após uma reunião e disse: "Sua história me fez lembrar que Deus ainda opera milagres. Vou orar com mais fé porque se Ele fez por você, pode fazer por mim também." A jovem com humildade respondeu: "Irmão, não é por mim que Deus agiu, mas pela sua graça. Ele ouve a oração de todo aquele que o busca de coração." Com o passar do tempo, a jovem continuou firme na fé, participando ativamente das reuniões, visitando os enfermos e incentivando os mais novos a confiar em Deus. Ela costumava dizer: "Antes eu pedi a Deus que tirasse a minha dor. Hoje peço que Ele use a minha história para aliviar a dor de outros." Sua vida se tornou um exemplo de como Deus pode transformar o sofrimento em bênção, não apenas para quem passa pela prova, mas para todos que testemunham sua fidelidade. Em uma das últimas reuniões em que deu seu testemunho, ela leu o Salmo 103, versículos 2 e 3. "Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades." Depois, com voz firme, disse: "Irmãos, Deus não mudou. Ele ainda sara, ainda libera, ainda transforma vidas. Não importa quão grande seja a nossa prova, Ele é maior. Basta confiar nele com todo o nosso coração." E assim, a história dessa jovem se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus na congregação cristã no Brasil, provando que onde há fé sincera e oração perseverante, o Senhor age com misericórdia, trazendo cura, consolo e esperança a todos que nele confiam. Que este relato sirva para fortalecer a fé de muitos, lembrando que em meio às lutas, Deus está sempre presente, pronto a ouvir e a responder conforme a sua perfeita vontade. Amém. Testemunho CCB. Jovem sarou de síndrome antifosfolípide na oração. Congregação Cristã no Brasil. Continuação. Detalhamento profundo da jornada de fé, batalhas espirituais e a glória de Deus manifestada na vida da irmã e de sua família. A noite que mudou tudo. O clamor no altar. Aquela quarta-feira à noite, na pequena cidade do interior de São Paulo, era mais uma reunião de oração na Congregação Cristã no Brasil. O templo, embora simples, estava cheio de irmãos que, como de costume, haviam deixado suas preocupações do lado de fora para buscar a presença de Deus. Entre eles estava Marina, uma jovem de 22 anos, filha de irmãos fiéis que desde cedo a criaram nos caminhos do Senhor. Mas naquela noite algo era diferente. Seu corpo, há meses debilitado pela síndrome antifosfolípide, uma doença autoimune rara que causava coagulação anormal do sangue, dores intensas nas articulações e um cansaço que parecia sugar suas forças, clamava por um milagre. Marina sentou-se no banco da frente, ao lado de sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, que há semanas orava em segredo, derramando lágrimas diante de Deus. O irmão que presidia a reunião, irmão João, um homem de barba grisalha e voz serena, abriu a Bíblia em Tiago 5, 14, 15 e leu com convicção: "Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados." Aquelas palavras ecoaram no coração de Marina como um chamado. Ela sentiu uma urgência espiritual, como se o Espírito Santo estivesse dizendo: "Hoje é o dia." Com lágrimas nos olhos, levantou-se e caminhou até o altar, apoiada pela mãe. O templo silenciou. Todos os olhos se voltaram para ela, não com curiosidade, mas com uma expectativa santa, pois na CCB, os milagres não são espetáculos, mas respostas de um Deus que ouve. Irmão João aproximou-se, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a orar: "Pai Celestial, Tu que és o médico dos médicos, que saraste os enfermos nos dias de Teu Filho Jesus, olha para esta serva Tua. Ela veio aqui não pela sua justiça, mas pela Tua misericórdia. Se é da Tua vontade, toca seu corpo, renova suas células, dissolve cada coágulo, restaura sua saúde. Em nome de Jesus." Marina sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se uma corrente elétrica divina a atravessasse. Suas pernas, antes fracas, pareciam ganhar força. Os irmãos ao redor começaram a clamar em uníssono: "Glória a Deus! Aleluia!" Dona Maria, de joelhos, chorava sem parar, murmurando: "Obrigado, Senhor! Obrigado!" Mas o que aconteceu nos minutos seguintes foi algo que nenhum médico poderia explicar. O milagre que os médicos não podiam compreender 3 dias depois, Marina retornou ao Hospital das Clínicas para mais um check-up de rotina.
Seu hematologista Dr. Carlos, um homem cético em relação a curas milagrosas, examinou seus últimos exames com expressão de incredulidade. Marina, seus níveis de anticoagulante Lupico estavam nas alturas na última consulta. Você tomou a medicação direitinho? Perguntou, ajustando os óculos. Sim, doutor, mas eu também fui ungida na igreja e orei muito, respondeu ela, serena. O médico suspirou como se já tivesse ouvido aquilo antes. Mas quando os resultados do novo exame chegaram, seu rosto empalideceu. E isso não faz sentido, murmurou olhando para as folhas. Seus anticorpos antifosfolípides estão dentro da normalidade. Não há mais sinal de coagulação anormal. É como se a doença simplesmente desaparecesse. Marina sorriu, enquanto Dona Maria, ao seu lado, segurredava um lenço bordado com as iniciais CCB, presente de uma irmã da congregação. Doutor, Deus sarou a minha filha, disse Dona Maria com voz firme. Não foi a medicina. Foi Jesus. O médico, embora desconcertado, não teve como negar o óbvio. Anotou algo no prontuário e, após um longo silêncio, disse: continue tomando os remédios por mais um mês, só para monitorarmos. Mas parabéns, Marina. Você está curada. Ao sair da sala, Marina abraçou a mãe e sussurrou: Mãe, lembra quando o irmão João disse que Deus não muda? Hoje eu vi isso de perto. A batalha espiritual nos bastidores. O que poucos sabiam era que nos meses que antecederam a cura, uma guerra espiritual intensíssima estava sendo travada. Marina, embora jovem, era uma intercessora fervorosa. Todas as madrugadas, enquanto a cidade dormia, ela se ajoelhava ao lado da cama e clamava: Senhor, eu não mereço, mas te peço, usa minha doença para a tua glória. Se for da tua vontade, sara-me. Mas se não for, dá-me forças para suportar. Mas nem tudo eram orações serenas. Havia noites em que o desânimo batia à porta. Em uma delas, depois de mais uma crise de dor, ela desabafou com o pai, seu Antônio, um diácono de poucas palavras, mas de grande sabedoria. Pai, às vezes eu penso, por que eu? Por que Deus permite isso? Seu Antônio, com as mãos calejadas pelo trabalho na roça, segurou a Bíblia que sempre carregava no bolso da camisa e abriu em João 9, 1-3, onde Jesus responde sobre o cego de nascença. Filha, não foi por pecado seu nem de seus pais. Foi para que as obras de Deus se manifestem em você. Deus não nos dá provas para nos destruir, mas para nos aprimorar. Aquelas palavras a fortaleceram. E foi assim, entre lutas e consolos, que Marina aprendeu uma das maiores lições da vida cristã. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando não entendemos. O impacto na congregação, um testemunho que fortaleceu muitos. Quando a notícia da cura se espalhou pela congregação, o impacto foi profundo. Na reunião de domingo seguinte, o templo estava lotado. Muitos haviam ouvido falar do milagre e vieram não por curiosidade, mas em busca de esperança. Uma irmã idosa, Dona Rosa, que sofria de artrite há décadas, aproximou-se de Marina após o culto e, com lágrimas nos olhos, disse: Minha filha, se Deus sarou você que é jovem, por que não pode sarar esta velha também? Marina abraçou-a e respondeu: Tia Rosa, Deus não olha a idade. Ele olha o coração. Vamos orar juntas? E ali mesmo, no pátio da igreja, as duas se ajoelharam. Outros irmãos se juntaram, formando um círculo de intercessão. Não houve cura instantânea para Dona Rosa naquele dia, mas algo mudou, sua fé foi renovada. Nas semanas seguintes, ela passou a frequentar as reuniões com mais ânimo, declarando: se não for hoje, será amanhã. Deus tem o seu tempo. Esse foi apenas um entre dezenas de relatos de irmãos que, inspirados pelo testemunho de Marina, reacenderam sua fé. Até mesmo alguns que haviam se afastado voltaram a buscar a Deus. A vida após a cura, um chamado para servir. Marina não ficou parada após a cura. Ela entendeu que Deus a sarou com um propósito. Passou a participar ativamente dos cultos de doutrina, estudando a palavra com mais afinco. Também se juntou ao grupo de jovens, onde compartilhava sua história para encorajar outros que passavam por provas. Em uma das reuniões de jovens, um rapaz chamado Lucas, que lutava contra a depressão, aproximou-se dela e confessou: Marina, às vezes eu penso em desistir, não vejo saída. Ela olhou nos olhos dele e, com a mesma convicção que aprenderá nos momentos mais difíceis, disse: Lucas, se Deus tirou uma doença que os médicos disseram que eu teria para sempre, Ele pode tirar essa escuridão de você, mas você precisa entregar isso a Ele. Não é só pedir, é confiar. Aquelas palavras tocaram fundo em Lucas. Naquela mesma noite, ele se ajoelhou no altar e chorou como nunca. Não houve uma cura instantânea, mas um processo de restauração começou. Os desafios que permaneceram. A fé em tempos de provação.
É importante dizer que mesmo após a cura, a jornada de Marina não foi um mar de rosas. Havia dias em que as memórias das dores voltavam como sombras. Em uma ocasião, ela sentiu um formigamento nas pernas e por um instante, o medo a dominou. E se a doença voltou? Mas então ela se lembrou das palavras do Salmo 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E em vez de cair no desespero, ela orou em ação de graças, agradecendo a Deus pela vitória já conquistada. Aquela atitude a ensinou uma lição valiosa. O inimigo sempre tentará roubar nossa paz, mas nossa arma é a palavra e a memória do que Deus já fez. O testemunho que cruzou fronteiras. Com o tempo, a história de Marina ultrapassou os limites de sua cidade. Irmãos de outras congregações começaram a convidá-la para compartilhar seu testemunho. Em uma viagem a Curitiba, ela conheceu uma família cuja filha, de apenas 9 anos, também lutava contra uma doença autoimune. A menina Sofia aproximou-se dela após o culto e perguntou: "Tia, doeu muito quando você ficou doente?" Marina agachou-se para ficar na altura dela e respondeu: "Doeu, sim. Mas sabe o que doía mais? Ver minha mãe chorando. Mas Deus ouviu nossas orações e hoje eu estou aqui sadia para te dizer, Ele não esquece das crianças." Sofia abraçou-a forte, e sua mãe, emocionada, sussurrou: "Que Deus abençoe você por trazer esperança para minha filha." A lição final: Deus não mudou. Anos se passaram. Marina casou-se com um irmão da congregação, Daniel, um homem temente a Deus que a apoiou em todos os momentos. Juntos eles continuaram servindo na obra do Senhor, agora como pais de 2 filhos, ensinando-lhes desde cedo a confiar em Deus em todas as coisas. Em uma das últimas vezes em que deu seu testemunho, já como mãe, Marina seguiu o exemplo de Jesus, que usava parábolas para ensinar. Ela pegou um copo de água e disse à congregação: "Irmãos, quando estamos doentes, somos como este copo, vazio, fraco, dependente. Mas quando Deus nos toca, Ele não só nos enche, como transborda em nós. E esse transbordar não é para nós mesmos, mas para abençoar outros." Ela então derramou a água em um vaso com flores secas e continuou: "Assim como esta água traz vida a estas flores murchas, o nosso testemunho pode trazer esperança a quem está desanimado. Deus não nos cura só para nos livrar do sofrimento. Ele nos cura para que sejamos vasos de sua glória." O templo explodiu em glórias. Muitos choravam. Outros levantavam as mãos em adoração. E ali mais uma vez ficou claro que na congregação cristã no Brasil, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente para quem crê. Epílogo: uma vida dedicada ao louvor. Hoje Marina continua firme na fé. Todas as manhãs, antes de começar suas atividades, ela lê Salmo 1:8, 17. "Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor." E é isso que ela faz, conta a cada oportunidade o que Deus fez em sua vida. Porque um testemunho não é apenas um relato do passado, é uma semente de fé plantada no coração daqueles que ouvem. Que esta história sirva para lembrar a todos que não importa quão grande seja a prova, Deus é maior. E onde há oração perseverante, fé sincera e um coração disposto a glorificar a Deus, Ele age. Amém.